Olá, bem-vindos ao canal OPI. Hoje vamos falar sobre futebol. Sim, um dos temas mais controversos e mais polémicos que se pode falar. Sem dúvida nenhuma que o futebol desperta paixões. O futebol desperta uma irracionalidade temporária, muitas vezes levada a extremos absurdos. Nós não estamos aqui para criar polémica. Estamos aqui para tentar propor uma visão sobre o futebol. Tanto o futebol português como o futebol mundial. Acho que nós, enquanto civilização humana, o futebol em Portugal, como o futebol na Inglaterra, na Espanha, na França, na Itália, desperta enormes paixões e cada um tem o seu clube do coração que podemos e devemos respeitar. Mas mesmo que nós não gostemos desse mesmo clube, né? Há um clube, pessoalmente, falo por mim, que não gosto. Simplesmente é um clube que eu tenho uma profunda antipatia. Não tanto pelo clube em si, mas pelos dirigentes desse mesmo clube que ao longo de vários anos têm corrompido o futebol português. Mas enfim, vamos deixar isso de lado e vamos nos focar no futebol enquanto momento de lazer, momento digamos assim, de expressar a nossa paixão pelo nosso clube, não é? Então teria eu o direito de maltratar alguém que fosse de outro clube? Não. Porque cada um tem o seu, cada um é apaixonado pelo clube, né, que lhe diz mais alguma coisa. Muitas vezes nós nem sabemos bem porquê que nós gostamos do clube. Mas eu acho que nós temos que fazer uma grande distinção. Devemos distinguir o clube das pessoas que são adeptas daquele clube. Então, eu posso não gostar absolutamente nada de um clube, tá? Mas eu posso ter amigos que são adeptos desse clube. E não há mal nenhum nisso, né? Se nós conseguirmos, digamos assim, tentar convencer alguém a mudar-se ou a mudar a sua visão, né? Ou o seu clube, digamos assim, do coração, se a pessoa aceitar, muito bem. Se não aceitar, cada um segue o seu clube como antes e está tudo bem. Eu acho que isso é um grande problema que nós temos vindo a enfrentar, não é? Ao longo do tempo, é as pessoas não conseguirem distinguir o clube dos adeptos do clube, não é? E depois, além disso, ainda temos, por exemplo, os dirigentes, os intervenientes, como, por exemplo, árbitros e não só, não é? São muitos intervenientes para que se possa realizar um jogo de futebol. Então, nós podemos não gostar do clube, mas nós não temos o direito de maltratar alguém só porque ela é de outro clube, tá? E isso vê-se muito nos estádios, não é? Claro que o futebol que gera essas paixões, não é? Essas paixões desenfreadas, não é? Que chegam a
a se tornar irracionais, não é? Levam muitas vezes a atos que nós nos vamos arrepender mais tarde por isso, por eles, não é? Mas nós temos que começar a ver o futebol de uma forma relativa, não é? E começar a distinguir os intervenientes nesse mesmo desporto, não é? Que é um desporto fabuloso para quem gosta dele, há quem não goste também, e também está no seu direito de não gostar, não é? Eu pessoalmente gosto bastante, gosto muito de futebol, mas eu acho que nós temos, de verdade, temos que ter mais civismo na hora de ir ao futebol, de ir a um estádio, até de assistir a um jogo de futebol num café, num restaurante, onde quer que seja, não é? Porque é natural nós puxarmos por o nosso clube, não é? É muito natural. É natural nós torcermos mesmo com força pelo nosso clube. Mas também é natural que o outro, adepto, não é? Torça pelo seu clube, não é? E às vezes, num momento de irracionalidade, devemos, não é? Perdoar certas palavras que são dirigidas ao nosso clube, porque são proferidas, são ditas num momento de irracionalidade, digamos assim, não é? Então, nós temos que pensar que quem vai ao futebol, não é? Pode ser um amigo, dois amigos que são de clubes diferentes, mas pode não ser um amigo, pode ser simplesmente uma pessoa que nós não conhecemos, que está ao nosso lado e devemos, independentemente do clube por qual ela torça, não é? Nós devemos respeitá-la, respeitar essa pessoa, não é? Nós não precisamos de respeitar o clube, não é? Nós não precisamos de tolerar o clube, mas as pessoas, sim, porque pensem comigo, quando alguém vai a um estádio de futebol e agride alguém só porque ele é do outro clube, não é? Essa pessoa que é agredida, que ela não conhece de lado nenhum, será que essa pessoa não tem família, não tem amigos, não é? Que gostam dela como nós gostamos dos nossos, não é? Teríamos nós o direito de maltratar pessoas que nós nem sequer conhecemos, não é? Que são os tais familiares e amigos dessa pessoa. Então é preciso mais um pouquinho de racionalidade e de humanidade no futebol e nos intervenientes do futebol. Nós vemos às vezes alguns intervenientes a incendiar as massas, não é? para conseguirem espalhar a discórdia, a violência. Isso é muito negativo, porque a violência podemos ser nós a praticá-la com alguém, mas não sabemos se amanhã será alguém, outra pessoa, a praticá-la contra nós, não é? Então devemos ser sempre adeptos do nosso clube, com respeito pelos adeptos dos outros clubes, não é? Pensem bem nisso. Não faz sentido que cada um vá ao estádio ou que assista a um jogo de futebol, cada um torcendo pelo seu clube, comentando os lances, se era penalti, se não era penalti, se era livre, se não era livre, se era fora de jogo, se não era fora de jogo. É normal. Agora, desde o momento em que
a conversa sobre o futebol, ou sobre os lances de futebol, parte para uma agressão pessoal, isso aí já não é normal, nada normal. E é contra isso que nós temos que, cada um de nós, não é? Vocês, ao poderem ver este vídeo, vão certamente, espero eu, partilhá-lo com outras pessoas, para que também outras pessoas passem a viver o futebol de uma forma mais racional e mais humana, tá? Porque nós nunca sabemos. Nós podemos estar a maltratar alguém que é amigo ou que é familiar de alguém que nós gostamos muito e que aquela pessoa não conhecemos, mas conhecemos outra, não é? Que se calhar, ou mesmo que a gente nem conheça, não é? Então, assim como nós gostamos de ser respeitados, de ser bem tratados, também devemos procurar respeitar e tratar bem, não é? Se todas as pessoas se preocupassem em tratar bem a todas as pessoas, não havia ninguém a tratar mal ninguém, não é? Seria a paz no mundo, não é? Tão almejada, não é? Mas não adianta nós falarmos de paz, não é? Se nós semeamos a guerra, não é? O conflito, a violência, não é? Não adianta. Então, devemos estar muito atentos, não é? Se vemos que alguém está num estado de irracionalidade, devemos, claro, também afastar-nos dessa pessoa, pelo menos temporariamente que seja, não é? E não alimentar mais essa fúria irracional, não é? Que leva à violência, não é? Pensem nisso, tá? Pensem nisso. Partilhem este vídeo com o máximo número de pessoas que puderem e para que também outras pessoas estejam atentas, não é? Porque às vezes é uma questão as pessoas às vezes estão distraídas, não é? Elas agem sem pensar, não é? E depois dá problemas graves e temos visto espetáculos terríveis nos campos de futebol, por esse mundo fora, que são completamente evitáveis, não é? Se houver o respeito, não é? por o outro, não é? Assim como nós queremos ser respeitados, não é? Se houver... era bom, não é? Que nós pudéssemos ir ao futebol tranquilos, não é? Levar até crianças connosco, sem temermos haver um conflito e pormos em risco a vida dessas mesmas crianças, não é? Então devemos focar-nos nisso, pensar muito nisso e partilhem este vídeo para que outras pessoas comecem a ver o futebol com outros olhos, não é? Relativizar a situação, não é? Eu posso não gostar do clube, posso não gostar do dirigente, tudo bem, não é? E é normal isso. Agora, há limites para tudo e nós temos que saber o momento de parar, não é? com as agressões, não é? As agressões, quando eu digo agressões verbais, não é? Tipo, devemos saber a hora e perceber, por exemplo, quando alguém está num estado de mais irracionalidade, não é? De mais irritação, devemos evitar provocar ainda mais essa pessoa para que aumente ainda mais o seu grau de animalidade, vamos assim chamar. Então, devemos focar-nos nisso e partilhem este vídeo, porque certamente que será útil para alguém que vocês conhecem, ok? Até lá. Até ao próximo vídeo.